Sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiene Vieira. E Cláudia Mear. E esse podcast está todo diferente, né, Cláudia? Todo diferente, Ju. A inovação nos acompanha, né? De onde você está falando, Cláudia? Eu estou no Rio. E você, Ju? Eu estou em Aracaju, Sergipe. Mas o podcast Aqui Pode Mais não para. Aí fizemos essa adaptação para conseguir manter, porque agora, né, a Ju foi morar com o Lau em Aracaju. Daqui uns dias, Cláudia também está aqui. Ela está prometendo, hein? Tô planejando. Ô, Cláudia, apresente aí os convidados de hoje. Mais uma inovação, né? Vamos fazer hoje uma entrevista justamente em comemoração ao Dia dos Namorados com esse casal, que é um dos casais que eu mais admiro, que é Jussiene Vieira e Aldemar Silva. Tá certo, Lau? Tá certinho? É isso Tá mesmo? certinho. Pode ser Laudemar Silva, pode ser Lau, pode ser. Lau, que é conhecido como Lau. É. Aí queria perguntar, a primeira pergunta, quantos anos de casado, quantos anos vocês se conhecem, quantos anos de relacionamento, como é que começou essa história linda? Ó, quer responder, Lau? Você responde um pouco, eu um pouco, porque foram muitas perguntas. Vai, responda um pouquinho, eu respondo outra. Quanto tempo de casado? Vai fazer 29. Vai fazer 29 anos esse ano. De relacionamento deve ter 30. Né? Porque nós namoramos um ano e casamos. E que conhece, aí é diferente de um para outro. Eu conheço o Lau desde os 11 anos. Eu vi ele cantando na igreja, então conheci ali. Mas ele me conhece quando eu já tinha, acho que 17. 18 anos. É, isso aí. Que bacana. E como é que foi, Ju, a primeira vez que você viu o Lau? Como é que foi, Lau, a primeira vez que você viu a Ju? A minha primeira, como eu disse, né? Eu tinha 11 anos, e Laudemar também é da mesma idade. Eu estava em um evento comemorativo da minha igreja, que eu era da Assembleia, e convidaram uma pessoa especial para uma música especial, que foi esse príncipe, que tinha 11 anos. Eu era adolescente e ele cantou, tocando violão e cantando aquela música: "Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi". E eu fiquei apaixonada por ele, pela voz dele, por tudo. E aquilo foi novo para mim, porque foi a primeira vez na vida que meu coração bateu, assim, diferente. Só que eu era adolescente, eu nem sabia lidar com aquilo, mas aquilo foi para sempre, até lá para frente eu encontrar ele de novo e namorar, casar. Mas por muito tempo ficou só aquele amor, assim, que eu comparava. Sempre que eu ia crescendo e eu via um garotinho bonitinho, eu falava: "Eu namoraria com esse garoto ou com aquele do violão? Com esse ou com aquele do violão?". Ele ficou para sempre na minha mente. E graças a Deus que Deus fez com que nos encontrássemos já jovenzinho para namorar, porque senão até hoje eu ia estar velhinha. Ele dizia: "Esse velhinho ou o velhinho do violão?". E você, lá, como foi a primeira vez que você me conheceram? Fala aí. Não. Ela se apaixonou pelo menino do violão. E eu me apaixonei pela menina do espelho. No espelho? Como é que é essa história, Lau? Então, eu estava no ônibus, eu estava indo para o colégio e ela estava no mesmo ônibus que eu. Na realidade, assim, ela estava sentada lá na frente das primeiras poltronas do ônibus, só que ela estava
tem um espelho que um vidro na realidade que divide o motorista da pessoa que está sentada Aham. logo atrás do motorista. E eu estava em pé lá no fundo do ônibus. Só que eu ficava assim naquela, eu estava no corredor, mas dava para ver esse vidro, né, que ele como ele tinha uma pintura na frente, então ele refletia e ficava parecendo no espelho. E ele refletia o rosto dela. Eu fiquei olhando assim, falei: "Caramba, que" e eu já tinha visto, em outro lugar. E aí, quando eu cheguei nesse ônibus, eu vi quem era a menina, eu falei: "Nossa, aquela menina". Aí eu fiquei olhando assim pra ela, olhando, olhando, só o reflexo, porque assim, fisicamente ela estava de costas pra mim, mas aí o rosto dela estava refletido lá do espelho, né. Aí eu falei assim: "Será que ela tá olhando pra mim também?" Aí eu fiquei assim olhando, aí de repente eu falei: "Eu vou deixar ela assim, descer assim também". Aí pronto, aí a gente ficou só se olhando ali, se paquerando, eu subia também, e aí a gente não parava de se olhar pelo espelho. Aí eu me apaixonei por ela no espelho. Daquele dia em diante, isso aí não mais. E a gente estava aí eu estava chegou no Daquele ponto dia de em ônibus, diante o ela quê? Não ouvi? daquele dia em diante, aí eu não esqueci mais, né, marcante. Que lindo. E aí eu chegou o ponto que ela ia descer, aí eu estava próximo à porta, né, que ela ia passar. Aí ela veio, passou e me entregou um papel. Aí nesse papel era um folhetinho desses de evangelismo, né, só que estava escrito assim na capa: "Você é muito importante para mim". Esse bilhete esse panfletozinho, ele é falando assim, que é Jesus falando, né: "Você é muito importante para mim". Só Ah, depois ela falou que tá. ela queria só depois só que ela falou para mim que ela queria que eu visse só a capa mesmo, que era ela que estava falando, né, entendeu? Aí eu guardei esse folhetinho, eu fiquei com ele guardado para mim, e um certo dia, assim, dali se passaram algumas semanas, eu descobri que ela estava estudando no mesmo colégio que eu, só que ela estudava à noite e eu estudava de manhã. Gente, E que aí comecei a investigar, coincidência. né, aí eu comecei a investigar, eu falei: "Nossa, deixa eu ver, onde que será que é a sala que ela estuda, né?" Aí eu fui procurar, fui procurar essa sala que ela estudava, e aí vou deixar ela contar o restante. Deixa a Cláudia perguntar. Deixa ela perguntar, Ô, que eu tô Ju, tímida mas agora. na hora que você viu lá no ônibus, você já reconheceu imediatamente que era o mesmo menino Do depois violão. de anos e anos? Que Sim. lindo, né. E aí como é que foi, Ju, na hora que ele descobriu a sua sala? Então, eu estava no parque de diversão com algum sobrinho meu, porque eu era só andava com sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha da minha idade, então eu tenho muitos sobrinhos, assim, meus irmãos são todos mais velhos, e eu estava com algum sobrinho no parque, e tinha um amigo meu que estava conversando com ele na moto. Aí quando eu vi, Laudemar andava com a moto, quando eu vi meu amigo conversando com ele, aí eu fiquei: "Meu Deus, é aquele menino, e ele tá grande", e é o mesmo do ônibus, aí eu já associando o pequeno, né, com o outro que eu vi no ônibus, e ele ali, aí eu fiquei: "Ai, meu Deus", e o coração acelerado. Aí esse meu amigo me chamou, ele chamava de Jujuba: "Jujuba". Aí quando eu cheguei, aí ele me apresentou para ele, e o coração, assim, saía, pegando na mão, dá aquele beijinho de apresentando, e eu digo: "Jesus", assim, para mim foi como se eu tivesse ido para as nuvens. Aí ele perguntou, "Onde você estuda?" Aí eu falei, aí ele disse: "Eu estudo nesse mesmo colégio". Aí eu falei: "Mas eu estou indo para lá agora esse ano", mas ele já estava no terceiro ano, e eu ainda estava eu ia entrar no primeiro ano, né, do ensino médio. Aí ele perguntou, ele estava fazendo, técnico em contabilidade, eu ia fazer administração. Aí ele perguntou sala, tudo, e daí por diante ele começou, toda vez que ele saía,
ele deixava uma frase escrita no quadro, só que não se identificava, colocava meu nome e uma frase, meu nome e uma frase, e eu fiquei conhecida na turma como a musa do primeiro ano, Que porque todos os lindo. dias tinha uma frase linda no quadro e não tinha nome. Aí eu ficava: "Será que é aquele menino? Será que é aquele menino?" E ficava e nessa época ele tinha uma namorada e eu era noiva. E agora deixa a Cláudia perguntar mais coisas. Olá, como é que foi essa história da apresentação? Você a conseguiu encontrar, planejar essa estratégia ou foi acaso? Nossa, por acaso, estava eu estava nesse parque de diversão, eu nem lembrava a história do parque de diversão, ela agora lembrou. Realmente a gente estava lá, ela estava lá com o sobrinho dela, e eu conversando com um amigo meu, aí eu olhei assim e falei assim: "Nossa, aquela menina é muito bonita". Aí eu falei: "Cara, me apresenta aquela", aí ela falou assim: "Ah, eu conheço, é a Jujuba". Aí eu falei: "Jujuba?". Aí foi aí na época eles não me dizer fazer CN. Aí falei: "Ah, tá". Então chama e me apresenta ela. Aí eu chamou, ela veio. Aí aí eu fiquei assim olhando, falei: "Nossa, essa menina é muito linda". Aí peguei na mão dela, dei aqueles 2 beijinhos famosos, assim, né. E aí Naquela época, viu, não tinha celular, né, mas o relógio dele escrevia, e todas as informações ele ia escrevendo ali naquele relógio. Por isso que não esqueceu a turma, meu nome, nada. Eu não tinha como escrever, então eu esqueci algumas coisas. E ele anotou tudo ali, as informações. Que legal, Lau sempre foi tecnológico, né, Lau? mas tinha reloginho agenda, aí dava pra escrever algumas coisinhas. E Aí aí fiz a de pode falar. fala, fala. Não, eu falei assim, aí eu anotava isso aí, e foi quando eu descobri, né, a turma dela, e aí comecei a escrever no quadro. Toda vez que eu saía, ia lá, escrevia uma frase lá para ela e só identificava a minha turma. Eu não colocava meu nome, eu só colocava terceiro EC2. Era como eu me identificava. Aí até que um dia ela estava no ônibus vindo para o colégio, e a gente era um ônibus que ele buscava a gente no bairro, né, que a gente morava. Era o ônibus escolar, né? Aí ele buscava a gente no bairro. Aí o mesmo ônibus que trazia a turma da noite levava de volta a turma da tarde, que era a minha. Aí a gente ficava no ponto do ônibus esperando quando ele chegava. Ela descia e eu embarcava. Aí quando eu estava pronto para embarcar, ela desceu, passou por mim e falou assim: "É você?" Aí eu falei: "É". Só que aí ela falou assim: "É o terceiro é?" Eu falei: "É, terceiro é". Aí pronto, aí eu fui todo feliz pra casa, porque acho que eu vi que ela descobriu quem era eu, e que era eu que estava escrevendo, e enfim. Continuemos. Diz assim, meu coração era dele, agora, né, posso dizer, era dele, e eu ficava confusa por essa questão, né, que ele tinha uma namorada e eu era noiva. E eu orava muito, eu era da assembleia, da igreja, eu orava muito, 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 porque assim, eu sempre conversei com o Lau que nós somos livres, né, então eu não sou a favor dessa questão de traição, porque se nós somos livres não precisa trair, né, Uhum. ninguém é dono de ninguém, mas ser sempre sincero, quando não gostar mais um do outro sempre falar. E nisso, aí eu ficava orando, eu digo: "Meu Deus", porque já existia muitas questões, muitos motivos para eu ter terminado o outro relacionamento, coisa de traição, de incompatibilidade, de maus tratos, de verdade, de palavras, né. Eh mas eu continuava de uma forma que eu colocava na minha mente, assim: "Eu quero casar com meu primeiro namorado, eu não quero ter vários namorados", e eu tinha isso na minha mente. Demorei namorar por isso, porque eu não queria namorar muitas pessoas. Só que, Deus me abençoou
de eu ter encontrado, né, Laudemar, que, assim, parece muito comigo. Em alguns momentos ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu pai, porque, assim, até para superar a perda do meu pai, foi muito importante eu ter uma pessoa como Laudemar do meu lado, porque ele cuida muito bem de mim, então, né, e quando eu orava, e eu disse: "Meu Deus, eu queria tanto ver ele, eu queria tanto conversar com ele", e não tinha forma, eu era tímida, eu não saía muito de casa, porque meu pai ele prendia muito. Só que teve um dia que eu disse: "Se ele estuda à noite ou à tarde, eu estudo à noite, então meio-dia é o horário dele pegar o ônibus". Aí eu saí um dia, mas por volta desse horário, e fui andando pelo lado que eu imaginava que ele morava, aí fui subindo, assim, quando eu fui subindo que eu olhei, ele vinha descendo. Aí eu disse: "Meu Deus, obrigada", porque tudo eu orava, eu disse: "Me mostra". Aí, quando ele chegou perto, aí ele falou bem assim: "Estava pensando em você". Aí eu falei: "Coisa boa ou ruim?". Aí ele ficou meio gaguinho também, que ele estava nervoso. Aí ele disse: "Eu posso esperar você hoje lá na no muro do colégio? Em vez de eu subir no ônibus, eu espero para conversar?". Aí eu disse: "Claro". Aí dali eu fui embora, só que ele nem imaginava que eu fui ali só para ver ele, naquele sol de meio-dia. Aí, ó, olha a fotinha. Esse foi o muro que a gente se encontrou. Ai, que bonitinho, Era que esse a gente ficou andando, a gente fofura, ficava conversando nessa cerquinha aí, ó. que amor, né. Semana eu estava andando com ele, aí passamos nessa rua, ele disse: "Olha ali o muro", e Carolzinha estava no carro. Aí ele disse: "Carol, foi ali onde tudo começou". Que fofura, Que bonito. que lindo. É isso aí. Posso continuar? Ou acho que Pode. aí me diz uma coisa, a Ju então já estava assim, né, desiludida do relacionamento, embora quisesse casar com o primeiro namorado. E Lau, como é que foi isso para você, tá namorando e se apaixonar por outra pessoa? É, pois é, era um namoro, assim, também que já estava desgastado, né, e não tinha muito futuro não. E aí E eu aí eu estava estava assim, assim, estava estava com, com, vamos vamos dizer dizer assim, assim, com o com o coração coração aberto, aberto, né. né. Estava Estava com o com o coração coração aberto aberto e e eu eu, assim, assim, eu eu tinha, tinha, eu eu tinha tinha muito muito receio, receio, assim, assim, é é uma uma coisa coisa minha, minha, assim, assim, de de magoar magoar as as pessoas, pessoas. então, Então, eu tinha, vamos dizer assim, um certo receio de chegar e terminar o namoro, sem ter um motivo, assim, forte, né, dizer assim: "Ah, aconteceu ta eu queria que acontecesse alguma coisa assim, né, para chegar e terminar". Que Então não terminasse estava espontaneamente, né. não estava um relacionamento legal, né, então precisava, e eu estava querendo, assim, eu sentia falta de gostar de verdade, assim, de uma pessoa, e e aí quando eu vi, assim, aí estava senti tudo aquilo que eu estava querendo sentir, né. E aí foi justamente num fim de semana desses aí, qualquer, a gente tinha conversado, né, a gente passou uma semana conversando, não foi, amor? A gente passou uma semana conversando, e aí depois, quando chegou num sábado, eu cantava, voltei para esse grupo que eu cantava antigamente, né, nessa época eu já cantava nesse grupo, e ia ter uma apresentação, e aí eu falei com ela, falei assim: "Você quer ir na apresentação do grupo que eu canto?". Aí ela falou: "Quero". Falei: "Vai ser no sábado à tarde". Ela: "Tá bom". E já estava marcado com a, antigamente era morena, né, agora é Elo, ela estava marcada com a morena mais tarde. Aí a gente foi, se viu e deu continuidade aí. Apesar de ser novos, mas a gente só conversava, aí quando foi 2 dias de conversa, aí eu já tinha certeza do que eu queria, muita certeza. Que bacana, que bonito.
Você falou que o Lau foi muito impo que é muito cuidadoso, né, que isso ajudou muito, né, inclusive na Uhum. questão, né, do falecimento do seu pai, que foi muito doloroso, muito marcante para você, né. Além do assim, o que que você acha, Ju, em você também, Lau, que é uma característica importante, né, que você via, que vocês 2 viam que não tinham nesses relacionamentos anteriores e que vocês identificaram um no outro? Que né, o que que por exemplo, você falou, né, Ju, que você queria ouvir, né, o Lau falava, né, então o que que foi é isso que vocês identificaram inicialmente que fez esse trouxe esse encantamento? Eu vou começar e depois o Laudemar fala. Primeiro, até hoje eu sou apaixonada por ele, eu acho ele lindo, eu vou chorar. Que lindo, isso é lindo mesmo. Eu acho ele lindo, e eu falava o tempo inteiro, quando eu não tinha o que falar eu ficava: "Lindo", aí ele: "Linda, lindo, linda". Eu acho ele lindo e ele é lindo por dentro e por fora e, assim, poucos seres humanos eu conheço igual ele, sabe. Ele é, para mim, um verdadeiro príncipe e ele tem muito cuidado. Eu não poderia dar um pai melhor para minha filha. Que lindo, Deus não tinha condições, assim, nesse mundo, de me dar uma pessoa tão perfeita para mim como ele, sabe, que mesmo depois de conhecer agora, daqui uns dias 30 anos, né, tá bem pertinho dos 30, eh, eu casarei com ele de novo. que lindo. Assim, E você, Lau? e é uma mulher, né, é uma mulher maravilhosa, assim, a gente se combina muito, a gente se parece muito, a gente tem formas de pensar, nós temos, como era? Vamos dizer, personalidades diferentes, né, mas a nossa forma de pensar, a nossa resiliência, as nossas diferenças, elas acabam, convergendo para sempre para algo comum, para algo que a gente gosta, que a gente se identifica. E assim, como eu falei, por mais que cada um tenha suas diferenças, assim, a gente quando conversa, a nossa conversa é uma conversa muito boa, muito madura, e assim, ela para mim é uma mulher incrível, é uma mulher incrível, é o amor da minha vida. Aí eu não seria eu nunca seria quem eu sou se não fosse por ela. Ela me ajuda em todos os aspectos, tá, me ajuda em todas as na minha forma de pensar, na minha construção como ser humano, na minha construção como homem. Eu sou apaixonado por ela, eu vivo a minha vida, eh, Isso é vivível eu dos vivo a 2 minha lados. exatamente, eu vivo minha vida para fazê-la feliz, entendeu. Se eu fizer essa mulher feliz, para mim eu tô feliz. Eu vivo para isso mesmo. E você falou logo que a conversa de vocês era muito madura. Você acha que desde o início vocês 2 tinham uma maturidade para o relacionamento, e isso foi se desenvolvendo com o tempo? Para você, as perguntas são para os 2. Eu acho que sim, assim, foi o que me conquistou cada vez mais, assim. Eu tinha visto uma mulher linda, maravilhosa, né, e aquilo me atraiu, me aproximei, e quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a falar, aquilo que foi me conquistando cada vez mais. Até essa conversa que a gente teve lá naquela muretinha da foto ali, foi algo muito, muito maravilhoso, porque, assim, a gente já estava se gostando, a gente não parava de pensar um no outro, ela já tinha essa história que ela já tinha me visto cantando, eu não tinha visto nesse evento que eu cantei, tinha muita gente, então nem não fazia ideia que ela existia, mas ela já gostava de mim. Então quando ela revelou isso aí, assim, diante de tudo isso, a gente ainda estava com um compromisso, e a gente não se aproximou fisicamente. Então isso, assim, já me mostrou o caráter com quem eu estava lidando, né. Que se a gente fosse eh, deixar ali, se levar pelas paixões, a gente,
já começava a namorar ali mesmo e depois mandava o recado lá para os devidos compromissos que a gente já não queria mais, mas não, a gente teve essa maturidade, a gente conversou, a gente ficou ali, por mais que a gente já estava ali se gostando muito, mas a gente manteve. Então isso, assim, já mostrou o caráter da mulher com que eu ia lidar pro resto da minha vida. Ele revelou muito aquilo ali, né. E e é isso, eu amo essa mulher demais, ó, sou muito apaixonado por ela. Uhum. Ô, Ju, aí agora como lá respondeu outra, fazer uma para você. Você, né, o Lau falou que vocês são diferentes, né, e que isso de alguma forma, até contribui. Contribui por quê, né? Na hora que o Lau fala, né, do caráter, você acha que os valores é que são a base do relacionamento de vocês ou você acha que tem algo mais além dos valores? Porque os valores eu vejo. Eu acho que os valores, o respeito, a transparência, porque, assim, não precisa ter uma discussão, uma DR para a gente falar, assim, sobre coisas chatas. Às vezes a gente está Isso no é melhor importante, né, momento Ju? no melhor momento e eu puxo um assunto chato. Isso é E importantíssimo, não isso é muito idealizar que o importante. relacionamento bom só tem momentos bons, né, Ju? Eu até puxo um pouco do Lau, porque eu falo mais, então, assim, coisas que não está me agradando, coisas que eu me sinto insegura, eu passo muito com muita transparência para ele. E ele às vezes tem dificuldade, aí eu falo: "Lau, fala alguma coisa em mim que está incomodando, algum jeito". Ele: "Não, é tudo perfeito". Eu digo: "Não existe perfeito". Eu digo: "Fala alguma coisa", e assim, é muito difícil tirar dele, porque eu não acredito que seja essa mulher que ele fala. Porque o primeiro dia que eu encontrei com ele, eu falei: "Ó, eu não sei se você vai gostar de mim, porque eu sou chata". Eu já comecei dizendo que eu era chata e tudo que eu fazia, toda vez que eu tô chateada, ele e Carol acham a coisa mais linda. A Isso Carol me também, irrita é, Ju? isso me irrita, aí eu tô chateada falando a ela, disse: "É pra ela", aí junta os 2. "Olha que bonitinho, olha não sei o quê", aí eu disse: "Vocês estão rindo de mim", aí ele: "Não, é porque é bonitinho mesmo". Aí não me leva a sério. Ah, Então eu mas acho que é a transparência, Cláudia, e uma coisa assim, já que é mês dos namorados e é dica, né, para os namorados, para os casais também, né, é algo muito importante que a gente leva para a nossa vida é não guardar ressentimentos, não guardar coisas que precisam ser resolvidas. E bem no início do nosso relacionamento, a gente tinha um acordo de não dormir triste um com o outro. isso é lindo. Às vezes eu queria descumprir, aí eu ia para o sofá chateada de bico, mas eu ia de charme. Olha, estou revelando palavra pra cá. Segredo que até mais de 30 anos ele não sabia. Aí ele tá dizendo, eu já sabia. Aí eu ia de charme, né, para o sofá, mas eu não ia dormir. Eu ficava ali acordada para ver a hora que ele chegava, para dizer: "Desculpa, vamos deitar". E assim, e a gente sempre teve um hábito de, quando acontece alguma coisa, quando vai pedir desculpa, a gente ora para pedir a força maior, né, o amor de Deus, que é a fonte do amor, para restaurar, porque tudo precisa ter manutenção. Não adianta construir um castelo e não fazer manutenção, ele vai se desfazer. Então os relacionamentos também, ele é construído com a paixão, com aquela química de início, mas tudo vai passando, a pessoa vai envelhecendo, vai tendo outros pensamentos, mas precisa ter manutenção, sabe, de olhar, de elogiar, de tirar um tempinho, de ir conversando coisas que precisam ser conversadas, para não deixar juntar lixo e depois dar um bom. Então, eu acho que é uma das coisas que nós praticamos. Não botar, não esconder as coisas embaixo do tapete, né, e ao mesmo tempo estar atento para o outro, né, Ju? Uhum. Porque muitas vezes é isso, assim, acaba achando que já conhece, não precisa
olhar no passado. Quais são as características, os aspectos que são importantes para essa manutenção do relacionamento de longa duração, como é o caso de vocês? Olha, uma das coisas que eu acho muito importante também, e eu acho que isso aí foi é um dos pilares, assim, do nosso relacionamento, é a confiança e a discrição. A as nossas conversas, as nossas brigas, alguma coisa que acontece entre a gente, ele fica entre a gente. Não existe essa coisa de a gente ficar: "Ah, chama a mãe", vai conversar com a mãe, vai conversar com o irmão, vai pedir conselho para o irmão: "Ah, não sei o quê, porque meu marido está fazendo isso. Ah, porque minha mulher é assim, minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo". Assim, graças a Deus, assim, eu tenho isso em mim, por mais que em algum momento eu esteja chateado com alguma coisa que aconteceu, mas, para as pessoas fora do meu relacionamento, fora da minha casa, eu vou sempre defendê-la, né, Que sempre bonito. defendê-la. Ela é minha prioridade, entendeu? Aí não tem essa coisa de eu sair reclamando do meu relacionamento com outras pessoas, entendeu? E isso aí acho que acaba Essa minando. questão de Você acaba isso, exclu porque acaba criando uma imagem negativa do parceiro para as pessoas próximas, né. exatamente. E as pessoas Por também mais que a começam a dar intenção não opinião. seja essa. É, Para isso existe terapia. terapia, é isso aí, Ju. Aí aquela frase que as pessoas falam: "Entre marido e mulher, ninguém mete a colher", mas para não meter a colher, é melhor não mostrar o prato. É, perfeito, Ju, perfeito. E me diz uma coisa, assim, como que vocês definiriam o amor? O amor romântico, o amor de parceria, o amor, né, relacionamento, o amor homem-mulher. Fale, Lau. É uma pergunta difícil, né, como definir o amor? Mas, assim, eu vejo o amor como, o cuidado pelo outro, a disponibilidade, né, e a vontade de fazer o outro feliz. Então eu acho que isso aí é um grande segredo do amor, que se todo mundo se preocupar em fazer o outro feliz, você acaba ficando feliz. Eu concordo, eh, é fácil amar Laudemar, é como eu falei que eu admiro demais ele. E o amor, eu acho que é quando você conhece tudo, né. Se disser: "Laudemar, ele é perfeito, ele tem defeito", tem defeitos, mas quando você olha para ele, as qualidades dele são gigantescas. E você amar você estar com alguém, amar alguém conhecendo tanto, tanto tempo, eu acho que é a definição, né, de um amor, é você querer o melhor, é você, torcer pelaquela pessoa, é você brigar por aquela pessoa. E algo que eu percebi, assim, que eu amo, é que às vezes eu sou maltratada, machucada por outras pessoas, né, e eu suporto. Mas eu não suporto ninguém fazendo isso aqui com o Aldemar. Se eu Hum. sinto dói mais em mim do que quando é comigo. Assim, quando é comigo, eu me coloco, assim, como se eu mereço, ou eu sei lidar com isso, mas quando é com o Aldemar, mexe com uma ferida muito grande, assim, como se fosse uma leoa. Eu compro a briga de Laudemar, seja ela qual for. Que bonito, Ju. Compra a briga de consciência também. Eh, s e eu compro a briga dela também, viu, Que compro com bonito, força. né. Eu sou geralmente a pessoa me chama: "Ah, você é muito paciente, você é muito tranquilo", eu sou, mas se mexer com o meu amor, o bicho pega, me transforma. Ô, Ju e Lau, vocês acham, assim, que vocês
se prepararam para esse relacionamento? Vocês acham que o fato de vocês 2 terem uma perspectiva religiosa ajudou nesse relacionamento? Vocês acham que vocês têm um diferencial que fez com que vocês conseguissem manter esse relacionamento ao longo dos, né, quase 30 anos? O que que vocês acham que, né, teve algo em especial? É, Eu creio que o especial, de tudo isso seja, as nossas, a gente sempre tenta trazer Deus para dentro do nosso relacionamento, né. E quando acontecem as coisas, quando vêm as dificuldades, então a gente está sempre em oração, pedindo que Deus tome a frente, né, porque assim, o ser humano ele é capaz de amar, né, mas a fonte do amor ele vem de Deus, né. A fonte do amor vem de Deus, então a gente precisa de Deus para que a gente se mantenha. Então, a partir daí, acontecem todas as coisas. A partir daí, Deus nos concede, eh bondade no coração para fazer as coisas, nos concede paciência, porque ela fala: "Ela é apaixonada por mim", mas, assim, eu eu sou chato às vezes, né, às vezes sou bem chato, bem às vezes eu mesmo não me suporto, e ela suporta, entendeu? Isso Então, que é assim, é bonito, Deus né, pra os 2 fala, desculpa. nada, só Deus para agir, né, dessa forma e manter as coisas no lugar, né, e manter as coisas equilibradas. Os 2, assim, né, se veem como chatos, né, admiram o outro, e isso é muito raro, né, acho que isso é raro, geralmente é o contrário, né, a pessoa se acha maravilhosa e vê o problema no outro. Isso é muito bonito. E acho que isso tem muito, assim, né, essa visão mais espiritualizada que vocês têm, né, de buscar a felicidade do outro, né, assim, essa disponibilidade acho que está muito a ver com essa questão da espiritualidade que vocês têm, né. eu acho que é como o Waldemar falou, né, a base de tudo, o alicerce do nosso relacionamento é Deus, porque quando você fez essa pergunta e Laudemar falando, aí eu comecei a aprofundar, pensar, e eu fiquei me imaginando, se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse uma fé, eu estaria com Laudemar? Talvez não. Então, provavelmente não, certeza que esse amor não vem de nós. É um presente, é um privilégio de estarmos ligados em Deus, porque, assim, através de Deus, nós podemos estabelecer acordos e confiança, porque não é sobre ele comigo, nem eu com ele, mas é sobre quem é soberano, né. Não é Uhum. uma traição de um para o outro, mas é de quem nos criou. Então, assim, eu acho que tem um amor maior aí por trás, e através desse amor e dessa dedicação e relacionamento com Deus, nos faz ter esse privilégio de nos amar dessa forma. Isso é muito bonito e muito raro, né, que é o que acontece geralmente é isso, né, a gente começa a ver os defeitos do outro e aí fica insatisfeito e acha que não, né, aí na primeira briga, no primeiro desentendimento, precisa ter muita tolerância e muito amor, né, e esse amor não é um amor humano, né, Ju, não é Não. só humano, né. Não, e vem Não. e sabedoria, né, para resolver Sabedoria. questões que, assim, todo mundo que está em um relacionamento, ela não já não passou por aquilo, a pesso todo relacionamento é diferente, né, um do outro, e cada situação que acontece, que a gente vem, pedir a orientação de Deus, vem pensamentos, vem palavras, vem atitudes. Eu acho que como jovens muito novinhos, de 18, 19 anos, para ter a maturidade de estabelecer acordos, né, porque casamento, relacionamento são acordos. E Uhum. eu estava longe de ser psicóloga naquela época, estava no ensino médio ainda, mas
foi algo que conversamos antes de namorar, né, ali quando estávamos conversando, falando sobre acordos, né, que ele falou: "Ó, eu fico constrangido quando acontece alguma coisa comigo e as pessoas falam na frente dos outros". De meus pa Aí eu falei também de envolver família, em desentendimento do casal, e a gente foi colocando, assim, nossas fraquezas, né, colocando ali nossas fraquezas. E diante das fraquezas, nós estabelecemos acordos. "Ó, nunca vamos chamar a mãe e o pai para vir na nossa casa, resolver um Resolver problema nosso". problema, Resolver um né. problema nosso, nunca vamos, se tiver chateado com um com o outro, espere chegar em casa, no lugar que estiver sozinho, a gente pode dizer tudo um para o outro, mas sem ter ninguém perto. E isso daí eu acho que fez toda a diferença, esse acordo até hoje foi cumprido. É, isso, faz muita diferença, né, assim, ter essa maturidade de idade, né, uma maturidade assim, né, espiritual mesmo, né, de então, por exemplo, o que que vocês diriam hoje para se alguém disser: "Ah, eu vou casar porque ele vai me fazer feliz", o que que vocês diriam? Você também está pronto para o fazer feliz? Olha que importante, né. É, e essa questão de acordos, né, porque até quando vai casar ali tem muitas coisas para ser cumprida, amar, respeitar, cuidar, né, até que a morte os separe. Só que às vezes as pessoas lê aquilo sem ouvir, Uhum. né, sem aprofundar, então acho que os acordos têm que ser cumpridos, tem que estar sempre conversando e estabelecendo novos acordos quando forem surgindo novas situações diferentes. E essa paixão, Ju, como é que é, Ju e Lau, lidar com essa transformação, né, da paixão adolescente para um relacionamento maduro, né, aí como é que é? Todo mundo fala que tem muita transformação ao longo do tempo nos relacionamentos. Como é que é isso? Se a pessoa não quer aceitar essa mudança, quer viver a paixão, como é que vocês diriam? Bom, assim, eh, tem que existir realmente maturidade, né, para poder diferenciar, né, aquela coisa da loucura, de aquela paixão lá que você, quando você está falando o nome da pessoa, o coração fica batendo, né, aquele frio na barriga. Então, a gente tem que ter maturidade para entender que aquilo ali faz parte do processo, né, é um processo. E a partir do momento que você vai conhecendo, essa coisa toda, assim, ela tende a acalmar, né. Mas, o que vai contar agora, a partir daí, é o que você vai construir, né, no relacionamento, o que você vai construir de afinidade, né. Quando você nesse período aí da paixão, existe um elemento muito forte que é da conquista, né, e esse elemento, geralmente, ele vem disfarçado, você disfarça os seus defeitos, né. Nesse momento não aparecem os Uhum, seus defeitos. E é aí isso aí aí. onde as pessoas se decepcionam lá na frente, porque quando os defeitos vão aparecendo, as pessoas: "Ah, não era isso que eu esperava. Ah, não era assim que você era", É isso aí. né. Então, acho que tem que existir a maturidade para saber que quando você vai se conhecendo, vai aparecendo os defeitos. E o que eu acho lindo num relacionamento, no amor, é quando você ama essa pessoa, quer estar perto dessa pessoa, né, é apaixonado por essa pessoa, apesar dos defeitos. Isso Então é eu acho que a isso partir daí, a construção ela começa a ficar sólida, né, começa a ficar sólida. Eu tô em casa, eu sei como é que ela vai reagir em algumas situações, ela sabe como é que eu vou reagir em algumas situações, e aquela reação, tanto minha quanto dela, não vai ser algo que vai decepcionar, vai ser algo que a gente vai entender, vai compreender,
né? Se machucar, a gente vai lá e conversa. E acho que a base de tudo isso é a confiança, né, e como você vai construir esse relacionamento, né. Então, assim, eu vejo essa questão da paixão avassaladora, né, algo muito legal, muito positivo, que você sabe que aquilo ali é o início, né, mas você também tem que ter essa consciência de que, aquele processo químico todo, ele vai acabar, ele vai diminuir, não digo acabar, mas ele vai diminuir bastante com a aparição dos defeitos, né. Você vai se conhecendo, vai sabendo realmente quem a pessoa é, e aí você vai descobrir se aquela pessoa é realmente, se são com aqueles defeitos e com aquelas qualidades que você vai querer lidar o resto da sua vida. E eu escolhi lidar o resto da minha vida com tudo que tem nesse relacionamento, com a parte boa, com a parte ruim, mas vale ressaltar que a parte boa era muito maior. Que lindo. Ju e Lau, queria que vocês, assim, dessem uma mensagem, falassem uma mensagem agora, um para o outro, assim, né, para o futuro. O que que vocês esperam no futuro do relacionamento de vocês? Fala, meu amor. É, como já estamos velhinhos, né, já temos uma filha. Ô Lau, você será o melhor avô dos nossos netos. E repetir uma frase, né, reconstruir, né, uma frase que você escreveu no quadro, "Você não me completa, você me realiza". Então, eh, eu quero terminar de envelhecer com você, tá do seu ladinho, né, eh, me aquecer sempre nas noites frias e nas noites quentes também. E dizer para você que eu escolhi você, Deus nos juntou para o resto da vida, até que ele volte. E aí a gente vai descobrir o que vai acontecer depois. A gente costuma dizer que quando Jesus voltar, que a gente for para o céu, a gente vai dar um jeito de se encontrar lá, de algum jeito. Era uma vez Aí tá uma resumindo um pouquinho da menina a história. jurar Que linda essa foto. que nunca iria se apaixonar. Foi na igreja que ela ouviu uma canção. Lá estava o menino do violão. Ele cantava sem saber que ela existia. Mal sabia que um grande amor surgia. Ela sabia, mas não pôde explicar. Seu coração estava a se apaixonar. Os anos passaram como vento no cais. Aquela canção ecoava mais. Amor sem nome, sem explicação, guardado lá no fundo do seu coração. Os anos passaram como vento no cais. Aquela canção ecoava mais. Amor sem nome, sem explicação, guardado lá no fundo do seu coração. Num belo dia em um ônibus lotado, mais uma vez o destino traçado. No refletir do espelho surgiu lindo sorriso que agora o menino viu. Pra ele, uma princesa brilhar.
o passado voltando pra ficar. E o menino então se apaixonou Pela menina que no espelho encontrou. do espelho e do violão. Nasceu uma história, uma outra canção. Os anos passaram como vento no cais. Aquela canção ecoava ainda mais. Amor sem nome e sem explicação, guardado lá no fundo do seu coração. Os anos passaram como vento no cais. Aquela canção ecoava ainda mais. Amor sem nome e sem explicação, guardado lá no fundo do seu coração. Dessa Orlandinha linda e sincera nasceu outra menina tão bela, um reflexo do amor e da canção, que só Deus tem a explicação. Que lindo! Parabéns, Lau, você é fantástico. E aí, então, para encerrar, pergunta: pode ou não pode? Pode olhar uma pessoa diferente para a Ju e para o Lau? Uma pessoa diferente, o cara bonitão, o Lau, uma mulher bonitona, como é que é? Pode ou não pode? Ó, Ó, tem que ser com muito respeito e tem que ser entre os dois, só os dois ali olhando, entre os dois, separado nunca. eu começo a cercar, né? Com a cara brava, assim, ó. Eu não desfaço, não. Eu cerco, eu vou pra cima e não desfaço, não. Eu gero a intimidação. Já sou mais discreta, eu chamo por várias formas. Quando eu vejo que é alguém assim que está investindo muito, aí eu já olho para ele, aí eu falo bem assim: "Ai, tem uma alergia". Aí eu, assim que eu digo: "Eu tenho alergia à Ah, meu mulher, código. mulher entrona". Aí eu faço: "Sim", aí ele já sabe o que é, que eu tô com alergia. Agora você está dando a dica, Ju. Ah, sou dando a dica, mas tudo bem, eu dou. Mas eu sou bem eu falo para ele, eu digo quando eu tô insegura, para que ele me ajude na insegurança. Que às vezes são pensamentos sabotadores e quando eu digo: "Eu tô insegura", e aí ele me acolhe e ele diz: "Não tem motivo de você ficar insegura", me acolhe. A mesma coisa também eu falo com ele, assim, porque os pensamentos eles são sabotadores, né. E às vezes a pessoa está em um momento, então pode ter ciúme, se a pessoa for mais explosiva, pode fazer barraco, mas eu escolho não fazer. Muito bom, Ju, muito bom. Fiquei muito feliz de participar dessa entrevista com vocês, que são pessoas maravilhosas, e um relacionamento que eu admiro demais, demais. Pessoas que eu admiro, num relacionamento que eu admiro, acho a coisa mais linda do mundo. E eu acho que é muito raro, hoje em dia, um relacionamento como o de vocês, onde realmente a gente vê, né, que um vive para fazer o outro feliz, né. Eu acho que essa é a base do amor de vocês, que eu acho que hoje Eu as acho que pessoas não não têm. existiria outra pessoa para falar com a gente sobre nosso relacionamento, a não ser você, que sempre esteve muito perto. Olha, eu tô chorando, né. Sempre esteve muito perto, sempre apoiou muito, sempre contribuiu muito para muitas coisas em muitos momentos. Sempre notou coisas que às vezes a gente não notava e, assim, você sabe como você é um anjo, né, Cláudia, na nossa vida em todos os aspectos. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né, Ju?
Gente, muito obrigada, Lau, por se disponibilizar para vir aqui. Ah, não peguei minha caneca. Vir aqui participar com a gente, né, é um prazer desse novo formato, né, estreando agora. Deixa eu pegar minha caneca, já volto. Porque lá correndo, Cláudia, para o brinde. Pronto, desculpa a demora, gente. Um brinde. Um brinde, um brinde. Brinde, muita saúde, muita paz e muito amor para vocês 2, hoje e sempre. Amém. Amém.